Hey, hello? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, buddy? Sorry about that. E aí, pessoal, beleza? Foi assim que começou essa história sobre o dia em que eu joguei DayZ no mapa da ilha Hashima, no Japão. Aconteceu muita coisa em algumas horas de gameplay e explorar esse lugar foi uma experiência interessante. Desde o começo, o barulho dos tiros já mostrou que esse lugar seria um tanto quanto desafiador, mas eu ainda não sabia o que me esperava. Eu vim contar essa história e, como sempre, espero que vocês gostem. No começo, a gente sempre corre atrás do básico, né? E foi nessa procura que eu avistei uma usina nuclear. Não dava pra passar batido. A gente precisa explorar esse lugar. Foi chegando ali na usina que eu ouvi alguém soltando fogos de artifício lá na cidade. E foi nesse momento que, por um segundo, eu vi um vulto passando do outro lado do muro. Eu só tinha uma munição e sabia que precisava de um headshot para derrubar esse player.
E no fim das contas, ele tinha muita coisa interessante pra gente. Mas a preocupação agora era estar armado e ver se não tinha mais ninguém aqui por perto. A noite estava caindo e eu sabia que isso seria bom para a gente atravessar a ponte no caminho de volta. Os tiros podem ter chamado a atenção de mais gente, então eu precisava ficar esperto. O meu raciocínio foi explorar o máximo possível por aqui e voltar para a terra firme depois que a noite ficasse bem escura. Assim seria mais seguro. Foi nessa exploração que eu avistei um navio naufragado perto do pier. Eu queria saber o que tinha nesse navio, mas foi essa curiosidade que me fez entrar numa fria, literalmente. Eu não estava entendendo nada, eu não estava enxergando nada. Eu tentava andar para qualquer lado e sair dali, tentava pular, mas nada adiantava. Será que esse já seria o fim? E quase foi o fim mesmo. Aquela água congelante quase foi fatal. Mas no movimento de sorte a gente conseguiu se salvar. Agora era hora de sair dali. A noite foi longa, mas quando o dia chegou, eu continuei andando por ali. Muitos tiros na região, mas o nosso personagem continuava de pé.
Eu continuava andando ali pela região até que encontrei uma construção diferente. Ela tinha uma espécie de rampa e a gente precisava saber onde isso ia chegar. Esse mapa é realmente bonito e complexo ao mesmo tempo. E foi andando por ali que eu me deparei com um estádio gigante que aparentemente serviu de instalação militar durante o surto. O tamanho desse lugar é impressionante. Tem um urso solto pelo campo, mas a gente precisa conhecer melhor esse lugar. Eu estava fascinado por esse lugar e por isso eu acabei baixando a guarda. Tem consequências que a gente só percebe depois das consequências. Aquele urso não estava ali à toa. Ele deve proteger alguma coisa nesse lugar, e agora não dava para desistir de explorar e ver o que a gente ia encontrar por ali. E foi nessa exploração que eu vi outro sobrevivente no estádio. Ele estava passando aperto com os zumbis, mas eu não poderia me arriscar para ajudar. Então eu subi num ponto mais alto para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Eu achei essa plataforma que circula o estádio e fui ver se tinha alguma outra abertura com visão para o campo. Só fui achar outra entrada do lado oposto, de onde eu vi o nosso amigo ter que lidar com o urso também.
No fim das contas, eu deixei aquele sobrevivente se virar sozinho e sair dali. A próxima ideia era subir nos prédios e entender melhor essa cidade. Mas o que eu encontrei... Bom, o que eu encontrei gelou a minha espinha. De uma hora para outra, tinha 2 sobreviventes armados vindo na minha direção. Será que eles me viram? Será que eles vão entrar aqui? Aqueles caras passaram direto e devem ter ido pro estádio. Eu vi que tem uma ponte entre os prédios e a parte superior de lá, então agora era hora de ir atrás deles. Quando eu cheguei, eu já notei que o urso estava tentando atacar alguém. Procurei um lugar mais alto e achei essas estruturas no teto. Era dali que a gente ia conseguir enxergar tudo o que estava acontecendo por ali. Esses matos na estrutura de ferro estavam bugando o personagem e o meu medo naquele momento era cair lá de cima. E quando eu tava pensando nisso, eu vi o urso passando lá no chão e o player em cima do teto daquela construção militar. Bem em cima do meu braço, tá vendo? Foi só eu virar a cara e ele se movimentou. Eu vi que ele ainda estava por lá e precisava de um tiro limpo, sem erro. Aliás, qualquer erro nesse momento poderia ser fatal. E foi mesmo. E assim terminou a nossa primeira vida em Hashima Island. Foi num erro fatal que a nossa história despencou lá do alto. Mas ela não termina por aqui. Esse mapa me deixou impressionado com a beleza e as possibilidades que esse lugar oferece. Eu devo voltar mais vezes para cá e tentar achar outras aventuras para viver e trazer aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e queria pedir aquele apoio de sempre com o seu like e o seu comentário no vídeo. Diz aí o que você achou de Hashima Island. E se você chegou agora, se inscreva para não perder as próximas histórias. A gente se vê em breve. Valeu!